Aqui, Viana, eu tinha falado com você, né, um tempo atrás sobre se avaliar o setup aí que eu tinha criado aí. Eu tenho operado só dólar. Ô, cara, passou um fiscal aqui agora. É, eu tenho operado só dólar, mas eu opero pequeno, né? Aqui, eu não, como eu coloquei para capturar a janela, não sei se vai aparecer o meu relatório de performance aí quando eu clicar aqui para abrir. Mas vamos ver. Eu opero pouco, né? Não tenho operado muito, porque então, por exemplo, esse mês eu tô com 100% de acerto, né? Todas as operações que eu entrei, eu consegui sair bem. Aqui, tem essas aqui que eu saí com meio ponto, com um ponto, que é porque geralmente quando anda a meu favor, eu já subo o meu stop e garanto a operação, né? Porque aí se eu for estopado, eu prefiro ser estopado no game do que ser estopado. Então, esse mês mesmo eu só fiz 5 operações, mas todas deram gain. Algumas eu fui violinado, né? Que foram duas, que voltou e me tirou, mas no geral todas foram gain. O operacional que eu estou usando é isso aqui, ó. Eu uso o gráfico de Renko. Eu fico variando entre os 4R, 5R, o 8 e o 10R, né? Que são, no caso, ticks, né? No gráfico de Renko você deve conhecer, mas cada R é um tick, né? Então, por exemplo, quando eu falo que entro no 5R, são 5 ticks. Então, cada box fecha com 2,5 pontos. Fecha com menos de 2,5 porque tem que dar um espaço entre a abertura e o fechamento de um box para o outro, né? Mas é um gráfico que não leva em consideração o tempo, né? Só leva em consideração o movimento do preço. Então aqui funciona mais técnicas que você olha para o movimento do preço. Então aí, por exemplo, como Larry Williams, o 9.2, 9.1, 9.3, né, que são média, são técnicas de retorno à média e que você consegue visualizar melhor. O Renko não tem como você operar olhando só para o gráfico, né, porque todos os blocos são iguais, então ele não te dá um histórico igual de candlestick. Mas você tem que então saber bastante sobre o movimento do preço, teoria de Dow, e você tem que alinhar algum indicador para operar junto. Eu uso aqui dois, né, que são o IFR e o estocástico, que são os que me ajudam mais. Então, basicamente na minha tela eu só tenho o gráfico mesmo e 4 médias, né? Uma média lenta, que é a de 9, uma de 21, que é a intermediária aqui, uma mais lenta, que é de 77, e a mais lenta de todas aí, que é a de 200, que geralmente ela funciona para me mostrar mais como um suporte e resistência. Ela é testada menos vezes, mas aí quando rompe ou o preço testa ela, ela me dá alguma direção. No gráfico, então, eu uso essas médias basicamente para me mostrar onde o preço está trabalhando e direção do preço, né? E aqui eu uso o estocástico com essa configuração, 400, com a média aritmética de 34. Ele fica nessa configuração aqui mais ou menos. Aqui eu tenho que trocar a cor, né? Tem tempo que eu tenho que falar disso, mas eu já acostumei com essas cores. Aqui a verde ela funcionaria como uma lenta, né? Então ela funcionaria como suporte e resistência. E a vermelha aqui, que é o do estocástico mesmo, funcionaria como a curta, né? Para mostrar aqui em que direção que o preço está. Então essa vermelha acima da verde é compra e ela abaixo está me indicando que o preço está mais vendedor. No IFR, eu tenho o IFR normal e eu incluí duas médias. Uma média bem lenta, que é essa aqui, de 200 períodos com deslocamento de 34, aritmética, e essa aqui mais rápida, que é uma Wells Wilder de 4 períodos com deslocamento de 34. Essa aqui, que é a do meio aqui, ela funciona como um suporte de resistência. Então se o IFR está acima, eu estou pensando mais em compra, e se o IFR está abaixo, eu estou pensando mais em venda. Mas a que me dá a indicação mesmo é a vermelha. Então, por exemplo, aqui, ó, hoje eu fiz uma entrada aqui que não foi legal, né? Porque qual que é o indicador aqui, qual que é o operacional? O preço está direcional, eu espero o retorno na média e verifico se deixa um sinal de entrada, que seria esse aqui. Ou seja, as médias todas, uma longe da outra, inclinada para baixo, já é sinal para mim de venda. Espero o preço retornar, o preço bate aqui, por exemplo, na 9, não consegue passar dela e deixa um martelinho aqui para baixo aqui. Sinal de venda. Mas e o que tem que estar alinhado para mim também tudo junto a isso? O estocástico, ou seja, aqui realmente está mostrando que está inclinado, e aqui tem que dar compra, aqui está mostrando que está trabalhando abaixo da lenta, então é venda para mim. E o IFR aqui do mesmo jeito.
trabalhando embaixo das duas e fazendo pullback aqui na média que me dá a indicação. Então, por exemplo, aqui seria uma entrada para mim. Alvo para mim, eu sempre uso o FIBO para me direcionar o alvo, né? Então, por exemplo, aqui montou um pivôzinho de baixo. Se me deu sinais para dar essa entrada aqui, eu ia tentar esse primeiro alvo aqui. Então, saí daqui. Bateu tudo certinho, realmente foi uma operação que andou a favor. Aqui seria uma entrada sensacional, 10 pontos, 11 pontos e tudo mais. Aí pegar uma outra aqui, deixa eu ver. Aqui, ó. Preço aqui, ó, desceu, médias todas direcionadas para baixo, o estocástico dando venda também. E aqui foi muito bonito, ó. O preço, o IFR abaixo da média verde, fez o pullback na vermelha, deixou sinal aqui. Aqui foi uma entrada sensacional. Aí o preço voltou na média e aqui deixou outro martelinho. Aqui, ó, já não me daria entrada. Por quê? Apesar do estocástico aqui ainda estar abaixo da verde, aqui já estava dando divergência, ou seja, o preço, o IFR aqui ele já estava dentro da média vermelha, entre a vermelha e a verde. Então aqui já não era tão legal. E quando eu olho, por exemplo, aqui para o histórico, eu tenho fazendo esse topinho aqui, que foi mais baixo do que esse aqui, mas teve a divergência aqui, ó, ele está dando mais alto, então aqui já não seria uma entrada. Aqui eu já pensaria em compra, então se ele deixasse mais um para trás, eu tentaria ir buscar até a média de 77 aqui. Mas eu não faria essa entrada, eu prefiro fazer a favor. Como aqui deu uma outra a favor, ó, foi lá, testou ela, voltou, fez o pullback aqui na média, deixou o sinal de entrada e aqui estava tudo alinhado também. Então basicamente esse é a minha entrada. Confirma o gráfico mesmo, né, como é que o preço está se comportando aqui com as médias, se está dando sinal, se tem divergências entre os topos, se está condizente com o anterior, e uso aqui esses indicadores para me mostrar. Se você tiver paciência realmente de entrar, de fazer as entradas certas, e como é que funciona aqui a entrada? Stop, meio tick aqui, por exemplo, aqui foi a entrada, esse martelinho que me deu a entrada. Então é meio tick aqui o stop para acima do rabinho dele. A entrada nunca é rente aqui no fechamento do box, tem que ser um pouco abaixo aqui, porque como ele tem que pular meio ponto para abrir um novo box, às vezes ele só vem aqui, pega a sua entrada e depois às vezes continua o movimento. Então sempre um pouquinho abaixo aqui. E o alvo, geralmente ou eu uso aqui 161% do risco, né? Opa, fiz errado aqui. Ou eu uso aqui como alvo 161% aqui do risco, então o alvo seria aqui. Ou eu uso realmente, porque assim, geralmente todas essas entradas, elas formam um pivô de alta ou de baixa, né? Então aqui eu tenho como referência essa pernada e esse retorno. Então aqui seria o primeiro alvo de FIBO, né? Olhando para esse pivôzinho que formou. Então daria aí 7 pontos para um risco aí de 7, então 1 para 1. Geralmente fica assim, mas como a taxa de acerto é alta, até que vale a pena. E na maioria das vezes o risco o alvo é maior do que o risco. Então, por exemplo, aqui ó, eu tive um risco de 5 para buscar 10 pontos. Então geralmente dá 2 para 1, 1 para 1, 1,5 para 1. Então ainda assim fecha. Queria que você desse uma olhada aí, fizesse os testes aí. Eu já fiz o backtest do ano todo. Realmente fico com a taxa de acerto de 70%, mas fazendo um backtest com o gráfico parado, né? Então assim, quando está parado realmente eu consigo visualizar melhor e acaba que a gente acaba ficando com a taxa de acerto maior dos testes que a gente faz, né? Mas eu fiz dia a dia, todos os dias, olhando para exatamente esses sinais, sem variar muito, definir esse tipo de entrada nessas situações, com essas confirmações. Tem dado desde o início do ano aí as entradas certinho com a taxa de acerto de 70%. Na maioria das vezes também que não dá o gain, se você for disciplinado, então por exemplo, por exemplo, aqui não tá dando, porque aqui tá subindo, então aqui realmente não seria uma venda. Mas supondo que falhou, né, por exemplo aqui. Aqui, ó, o estocástico ainda estava lento, não dá, mas às vezes ele dá algumas falhas, que por exemplo, aqui vamos supor que ele tivesse me dado um sinal de compra. Entrei aqui, meu stop aqui, o preço andou a meu favor. Já tenho que pegar o meu stop que vai estar aqui
e trago aqui garantindo pelo menos meio ponto da minha entrada. Porque se o preço voltar, eu saio no gain. É o que eu tenho feito. Esse mês aí eu tô com 100% de acerto, poucas operações, né? Mas o que vale é isso. Poucas operações é acertar. E pelo menos quando eu sou estopado, eu ainda estou sendo estopado no gain. Tá pagando pelo menos as taxas, né? Eu entro com um contrato, 2 contratos. Não fica muito pesado para mim, até porque eu não tenho grana para operar ainda. E estou tentando ser o mais pé no chão possível. Mas essas são as entradas. Não tem muito segredo, ou é um setup simples. Usando o Renko e eu estou baseando nas 9.1, 9.2, 9.3 e estou usando aqui essas configurações aí dos indicadores aí como confirmação. Então é isso, se puder dar uma avaliada aí eu agradeço.